um contato maior com o mundo espiritual. À medida que a criança vai crescendo, isso vai aos poucos desaparecendo. Pode ressurgir na adolescência ou não. Tudo depende de cada caso, porque cada caso é um caso. Nós temos que analisar. Agora, o que acontece então com essa criança é que na casa espírita os pais vão ser orientados, vão receber as explicações necessárias, os pais não devem ficar amedrontados. Quando o pai ou a mãe tem uma ideia de, se a criança está dizendo assim, eu vejo uma velhinha, eu vejo um velhinho, às vezes eles têm ideia de trazer um álbum das fotografias antigas. E aí a criança vai dizer, eu vejo esse vovozinho aqui, ou eu vejo essa velhinha aqui. E às vezes é uma avó, do pai, da mãe, um antepassado qualquer. Então fica constatado que é realmente um espírito que a criança está vendo. E depois, na casa espírita, toda a orientação vai ser dada. É muito importante isso para que os pais não fiquem aflitos, angustiados, achando que a criança traz um distúrbio mental, quando é uma coisa natural, quando é uma coisa espontânea. Nós temos um livro a respeito desse assunto, que foi lançado agora há um ano. O título do livro é Mediunidade e Obsessão em Criança. Nós estamos abordando esse tema exatamente para atender aqueles que estão buscando respostas sobre este tema. Foi lançado pela editora Didier, que é lá de Votuporanga. Sabe, Delmar, muitas pessoas, quando acontece isso com os filhos, têm a ideia que os filhos estão na idade da fantasia, da mentira, da ilusão, e muitas vezes não percebe. Outras já acham que a criança tem um dom muito especial, que precisa ver o que é isso, se essa criatura, como é que vai ser. Então há muita desinformação a respeito. Por isso que nem sempre você levar para o psicólogo, que é a idade da mitologia, que muitas pessoas vão falar, a idade da fantasia da criança, pode se levar, claro, deve se levar. Mas não pode deixar de lado também a doutrina espírita, correto? Então, nem um polo, nem o outro. Então, em alguns casos, precisa ser bem verificado, porque às vezes a fantasia não é fantasia, realmente é uma mediunidade. E porque a psicologia admite isso. A transpessoal... Não, a psicologia admite que a criança possa ter um amiguinho imaginário. Sim. Ela admite os mitos e as fantasias. Só a transpessoal já leva em conta os estados ampliados de consciência, não é? Milagres. A crença na vida depois da morte foi o que diferenciou os primeiros seres humanos de seus antepassados pré-históricos. Desde o princípio dos tempos, o homem buscou respostas sobre a existência da alma e do além. Sofia del Guercio afirma ter contato com os espíritos dos mortos. Estamos diante de uma verdadeira médium? Ou por acaso Sofia sofre de uma desordem psicológica que provoca visões? Sofia concordou em passar por uma consulta psicológica para verificar seu estado de saúde mental. O psicólogo clínico Edgar Leon Lozano fará uma entrevista e uma série de testes de personalidade com ela. Sofia, por favor, me conta desde quando você faz esse trabalho que você faz hoje? Acho que faz uns 35 anos. Uns 35 anos. Nesse trabalho, sim. Você se lembra da primeira vez em que você experimentou, que você viveu esse tipo de aparição? Desde muito pequena. Psiquiatras, psicólogos, neurologistas, psicanalistas, gurus, bruxos, curandeiros, de consultório em consultório diziam que a menina era louca. Depois de tentar todos os tipos de tratamento, Sofia chegou ao que se chama de estado de saturação terapêutica, que torna impossível que qualquer tratamento funcione. A interação com os espíritos se transformou em sua realidade cotidiana e também em seu trabalho. De qualquer forma, as invocações ao espírito de José Nicanor Ochoa não são sempre situações agradáveis para Sofia. Meu Deus, quando invoco com força, o espírito chega com força. Ele chega. É aterrorizante. De alguma maneira, a possui e você começa a agir como ele. Você fica consciente? Não fico consciente. Quando começa, você perde a sua consciência. Eu apago. Depois de uma longa entrevista e da realização de vários testes, o psicólogo Edgar Lozano tira suas próprias conclusões sobre a situação de Sofia. Sofia é uma mulher de 60 anos que passou toda a sua vida, praticamente desde que nasceu, na infância, num sistema de aprendizagem
que a levou pelo caminho do pensamento mágico. Isso desenvolveu uma desordem de personalidade que se manifesta no fato de seu trabalho fundamentalmente girar ao redor do que dá significado a ela, que é o esoterismo, para dar um nome para o pensamento mágico. Curiosamente, o reforço social a seu favor faz com que ela se convença cada dia mais que o que ela pensa, o que sente, o que faz é correto e é verdadeiro. Por várias questões traumáticas de sua infância, Sofia se refugiou no pensamento mágico. O sucesso obtido em seu trabalho de bruxa só fez reforçar essa ideia. Então, por que motivo os pacientes de Sofia, como Marta, se curam? A mente humana é tão poderosa que faz desaparecer um câncer somente através do poder da fé? Elizabeth estigmatizada. Com o filho diagnosticado de um câncer terminal, Rebeca Carranza pediu ajuda de Elizabeth Sanches, a estigmatizada do México, buscando seus poderes de cura. Ela me disse que eu não me preocupasse, que estaria tudo bem. Fez uma oração, pegou a cabeça dele, e quando pegou a cabeça dele, ele quis sair. E eu vi porque ele tinha medo. Então ele me disse, senti como se Deus tivesse falado comigo. E aí eu voltei a ter fé. Voltei a ter fé porque eu já havia perdido. Uma pessoa teria que ter uma vida particularmente especial para poder curar outra. Teria que estar cheia de luz para dar a luz a outra pessoa. O interessante é que essa senhora começa a ter atitudes raras, como pintar o cabelo de ruivo para chamar a atenção, se vestir com uma túnica particular para chamar a atenção e, evidentemente, vai conseguindo ter um negócio onde muita gente vai pedir que ela faça supostas curas, ponha as mãos, em troca de uma doação que às vezes pode ser bem grande. Depois de ter sido atendido várias vezes por Elizabeth, a doença de Emiliano cedeu até desaparecer. Os médicos não deram nenhuma explicação científica plausível. Ele está, graças a Deus, muito bem. O oncologista disse na última consulta, é surpreendente ver como um menino a quem eu dei tão poucas possibilidades de vida esteja agora tão cheio de vida. Ele me pede para continuar indo e me diz que quer vê-la. E eu pergunto por quê. E ele diz que ela lhe dá muita energia. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Hoje eu sei, e estou completamente segura, graças à intervenção de Elizabeth Sanches, com Nossa Senhora, meu filho é para mim um milagre de vida. Vem cá, me dá um abraço. Deus te abençoe. Vai com Deus. Apesar da desconfiança da igreja e da perplexidade dos médicos, Emiliano obteve seu milagre. Geralmente, essas curas misteriosas ocorrem em doenças igualmente inexplicáveis. De qualquer forma, acabam não comprovando a origem dos estigmas de Elizabeth Sanches. Eles seriam um produto de uma somatização provocada por seu misticismo exagerado ou acaso seriam lesões auto-infligidas para perpetrar uma fraude? Onde seriam as propagandas, inserimos mais informações para você. Então, nem um polo de desqualificar o que é. Isso claro, não é nada, não, isso não serve. Isso não é. E também nem o outro de colocar já essa criança num pedestal. Nossa, essa criança tem um dom. É um missionário. É um missionário. É um dom isso, é um missionário. Isso. Então, nesse caso Bom também, senso. é bom nós lembrarmos, você falou em psicologia transpessoal, que é muito importante essa abertura que ela está trazendo para as criaturas, porque ela admite a mediunidade, admite inclusive a possessão de espíritos inferiores sobre as pessoas e admite, logicamente, a mediunidade desde a infância até qualquer outra fase. Só que você falou uma coisa muito importante, que não é no ambiente
do consultório de psicologia, porque eu vejo isso lá no consultório, no Instituto Evoluir, não é? Então, sabe um lugar para cada coisa é seu lugar? É verdade. É muito importante, porque quando chega um quadro infantil, já, né, nós temos atendimentos infantis, quando chega que há essa observação, porque com pouco tempo a mãe fala, a criança fala, você já percebe. Então, se há necessidade dos dois atendimentos, que se faça o atendimento psicológico ou psicopedagógico, enfim, de ludoterapia, mas que se oriente também à busca de orientação na casa espírita. Isso é muito importante. É porque às vezes pode trazer um pouco de sofrimento para a criança. Isso. E aí o psicólogo vai ajudar muito. Nesse ponto, mas sabendo bem essa questão dos limites. Isso é muito importante, porque muitas vezes é uma questão mesmo da casa espírita. Outras vezes, como você disse, se isso afetou muito a dinâmica familiar, porque às vezes entram todos em alvoroço, desestrutura-se a família, aí sim, então, um atendimento, né, em ambos ambientes vai favorecer o conjunto. Mas sabe o que eu estava aqui lembrando, Zé Maria? No primeiro bloco, você falou a respeito do intercâmbio mediúnico, como funciona a mediunidade. E você deu um exemplo e você falou da questão do perispírito. E para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo e que não têm essa informação, o que é perispírito? Ah, tá certo. Bom, o perispírito é o envolvimento fluídico ou é a vestimenta do espírito. É através do perispírito que as criaturas observam as aparições, que tem as visões, que tem esse tipo, não é, como aconteceram a aparição de Fátima, a aparição de Nossa Senhora de Medjugorje e outras aparições, é exatamente através do perispírito que eles mostram-se, que é a vestimenta do espírito.